Bom, pessoal, vamos lá então fazer mais uma questão do Enem PPL 2018, beleza? Dessa vez a questão número 101. A questão diz assim, ó, alguns modelos mais modernos de fone de ouvido contam com uma fonte de energia elétrica para poder funcionar. Esses novos fones têm um recurso denominado cancelador de ruídos ativo, constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao sinal externo de frequência fixa. No entanto, para que o cancelamento seja realizado, o sinal sonoro produzido pelo circuito precisa apresentar simultaneamente características específicas bem determinadas. Quais são as características do sinal gerado pelo circuito desse tipo de fone de ouvido? Ou seja, qual é o sinal que esse fone de ouvido tem que produzir para cancelar ativamente o ruído ao redor? Bom, para começar, o primeiro cancelamento de ruído mais simples de você imaginar é aqueles protetores auriculares que você tem de borracha nos fones de ouvido, que a gente chama eles de... Sabe quando você bota um fone de ouvido e parece que o som abafa bastante ao redor? A gente diz que isso é um cancelamento de ruídos passivo. Ou seja, cancelou o ruído, mas o fone de ouvido não fez nada ativamente para isso. Um cancelamento de ruídos ativo, ele é diferente e ele só funciona para cancelar um ruído constante que tem em volta, tá bom? Ele vai funcionar com base no fenômeno de interferência de ondas, mais especificamente o que você vai ter vai ser interferência destrutiva, tá? Então, de uma certa forma, o que você tem que ter é um sinal que tenha as mesmas propriedades, mas que mude algum detalhe que faça com que a interferência seja destrutiva. Vamos dar uma olhada um pouquinho em como é que funciona o fenômeno da interferência de ondas. Quando você tem a interferência de duas ondas, o que você tem é que essas duas ondas estão se somando. Bom, vou mostrar uma simulaçãozinha para vocês aí. Esquenta a cabeça com essas equações não. Só pensa nessas duas ondas que vocês estão vendo aqui. Essa onda em vermelho e essa onda em azul, tá bom? Se você tem uma superposição dessas duas ondas, o que você gera no final das contas é essa onda em lilás aí. Bom, o que é essa onda em lilás? Significa que em cada ponto as amplitudes se somam. Então, por exemplo, você tem esse ponto aqui, ó, esse ponto é bem visível, né? Você tem, nesse momento aqui, uma oscilação chegando a esse ponto. Quando você soma ambas, você encontra ela aqui em cima. Tá? Então, se você tem uma situação qualquer aqui, essas ondas se sobrepõem formando a onda lilás. O que vai fazer a diferença aqui? Que tipo de interferência você vai ter? O que vai fazer diferença é a posição aqui das duas ondas, uma com relação à outra. O que muda aqui? Qual é o nome que você dá para essa coisa aqui que está variando? O que está variando é esse ponto aqui na origem, onde a onda está começando. A isso a gente chama de fase. Tá bom? Então, a interferência vai ser construtiva ou destrutiva dependendo da diferença de fase entre as duas ondas. Para a interferência ser perfeitamente construtiva, por exemplo, você tem que fazer coincidir exatamente os vales com as cristas. Então, você repara que seria as ondas terem a mesma fase. Bom? E o que seria você ter interferência destrutiva? Seria você ter uma interferência tal que você tem uma diferença de fase tal que cada crista coincida com um vale, cada vale coincida com uma crista. E aí você vai ter uma interferência destrutiva e você vai ter uma onda resultante zerada ali, tá bom? Que é exatamente o que você, exatamente o que você quer com essa aula de ruído. Tá? Então, você quer ter um processo desse tipo aqui. Pensa comigo, se uma oscilação, se você quer, então, coincidir um vale com uma crista, você tem que andar meio comprimento de onda para frente, né? Se uma onda inteira, um comprimento de onda inteira, você puder entender ele como um ciclo, ou seja, 360 graus, qual é a diferença de fase que você tem que ter, então, para ter meio ciclo, né? Para andar meio comprimento de onda? Você tem que ter uma diferença de fase de 180 graus, tá bom? Então, o sinal tem que ter a mesma amplitude e uma diferença de fase de 180 graus, ou seja, resposta certa, letra B.